Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. E mais uma vez comigo, meu parceiro aqui, meu host, Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Mais um episódio aqui, vamos falar sobre natureza hoje. Vai ser muito importante para a comunidade em geral. Exatamente, Alex. A natureza e desmatamento são duas coisas que a gente precisa falar, a gente precisa dar voz para isso, porque com todas essas tecnologias que a gente precisa realmente divulgar esse conteúdo. E para a gente poder falar disso, né, um episódio só desse assunto, Marcos Rosa, coordenador do projeto Map Biomas, e ele está aqui hoje para falar com a gente sobre o Map Biomas. Tudo bom, Marcos? Boa noite, Jonatas. Boa noite, Alex. Boa noite aos ouvintes. Tudo certo. Estamos por aí para conversar um pouquinho. Beleza. Agradecer o Marcos por ter aceito esse convite. E Marcos, então conta aí, né, quem que é você, tua formação, conta aí pro pessoal aí para a gente se situar um pouquinho. Vamos lá. Eu sou geógrafo, formado aqui na Universidade de São Paulo. Tenho bastante experiência com geoprocessamento. Comecei, na verdade, quando eu estava ainda cursando geografia, eu já entrei sabendo que o que eu queria fazer era mapa no computador. Tanto que a minha dúvida era se eu ia fazer engenharia mecatrônica na época, arquitetura ou geografia. E não, quero fazer mapa no computador em vez de fazer casa no computador. Que legal, que legal. E na época a gente começava, vou falar um pouquinho da idade, né? 91, 92, quando entrei na faculdade, a gente discutia que no futuro aqueles mapas que a gente fazia no CAD iam ser conectados a um banco de dados, a gente ia poder fazer pergunta para o mapa, assim, coisa que pra gente na época era... A gente trabalhava só com layer, com CAD e tal. E daí eu já entrei trabalhando no segundo ano da faculdade, comecei estágio na GEMP, trabalhando com Arquinfo, na época que era o que existia em Workstation, né? E daí de Arquinfo surgiu o Arquivio, e daí entrou toda a popularização do geoprocessamento na sequência. Então, fica à vontade, por favor. Não, uma coisa mais pessoal, né? Esse interesse por fazer mapas já começou como, assim? Você vê no Atlas, na aula de geografia, alguma coisa assim? Na verdade, meu pai é professor de geografia da USP, na parte de cartografia. E daí, Sim. naquela época, foi quando estava surgindo o computador e eu digitava textos para ele. Então, ele escrevia, eu passava para o computador e tinha toda essa discussão de como que ia ser o futuro dos mapas, de como que ia ligar que cada feição vetorial do CAD podia estar associada a um banco de dados e o mapa ia responder perguntas. Então, digitando esses textos, eu me interessei no assunto porque ligava exatamente toda a parte gráfica, né? E a parte de banco de dados. Então, puxa um pouco essa conexão com o tema do meu pai ser professor da USP, da Nasceu geografia. num berço cartográfico / geográfico, né? E daí realmente facilita para buscar, né? Eu já entrei muito orientado na geografia para buscar como que eu poderia trabalhar com mapas no computador. E daí, bom, entrei nessa parte muito mais de geo na parte vetorial, né, trabalhando com Arquinfo, depois com Arquivio. Daí, nessa linha, foi quando, ainda em 97, eu abri a minha empresa, que é uma empresa pequena que faz só serviço de geoprocessamento. E muito trabalhando com a EIA-RIMA. Então, estudos ambientais, então, principalmente de hidrelétricas, para saber o que vai ser afetado, toda aquela análise, né, para dar suporte aos EIA-RIMA. Alguma coisa também de melhor traçado para gasoduto, mas muito nessa parte mesmo de suporte, engenharia. E depois comecei a parte de monitoramento. Então, já no ano 2000, assumi a parte de monitoramento do desmatamento em parceria com a SOS Mata Atlântica e com o INPE.
Então eu fazia, né, com a minha empresa a execução desse trabalho. E daí nessa parte de monitoramento ainda era sempre muito vetorial. A gente colocava a imagem de satélite, já tinha os polígonos, a máscara da vegetação e saía delimitando cada desmatamento manualmente, né? O começo do projeto era no papel ainda, né, na época dos primeiros atlas da SOS Mata Atlântica, e eu já peguei nessa parte digital. A gente desenhava na mão cada desmatamento da Mata Atlântica, depois consolidava, gerava estatísticas para o município, mapas antes e depois de cada município, de cada desmatamento, até que esse processo foi evoluindo, a gente sempre testando como automatizar esse processo. Então, até surgiu o MapBiomas em 2015, que daí as coisas expandiram bastante em velocidade, em processamento de dados, e realmente daí é outro nível de processamento de dados, né? Entendi. Então o MapBiomas então nasceu em 2015, né? O MapBiomas, ele surge... bom, o coordenador geral hoje ainda é o Tasso Azevedo, que ele chegou a ser secretário de florestas acho que por volta de 2007 a 2010, alguma coisa assim. E ele é muito ligado ao Observatório do Clima, e o que ele queria era estimar melhor as mudanças de uso e cobertura da Terra para ver as emissões brasileiras, porque mais de 70% das nossas emissões, diferente dos outros países que tem muita emissão emissão de carbono, de gases de efeito de estufa, para geração de energia, o Brasil é principalmente pelas mudanças de uso, principalmente pelo desmatamento, né? E só que o nosso dado, a gente só vê o dado principalmente do desmatamento anual, e só vê isso Amazônia e Cerrado, só via, né? Amazônia e Cerrado com PRODES do INPE. Os outros biomas a gente praticamente não tinha informação, a SOS tinha o desmatamento anual também da Mata Atlântica, mas a gente nunca teve a noção completa das mudanças do uso como um todo, porque você também tem emissões, emissões ou remoções, se você converte uma pastagem para uma área de agricultura, ou uma área de pasto abandonado que está em processo de recuperação e volta a ser floresta, ele está removendo carbono. Então, a ideia do Tasso foi como que a gente pega esse dado completo de uso e cobertura, que daí o MCTI, o Ministério de Ciência e Tecnologia, começou a produzir, mas ele tem o dado para 94, 2002, depois 2010, e vai lançar agora o dado, talvez eu tenha pulado algum ano, vai lançar agora o dado de 2016, agora em 2020. Então, assim, era um dado que era produzido a cada 5 a 7 anos, com 5 anos de atraso. Meu Deus. Então, O como que você vai acompanhamento era muito planejar? difícil, exatamente. É porque ainda é um mapeamento de uso e cobertura do solo de todo o território brasileiro feito por interpretação visual. Essa ainda é a metodologia. Então daí você precisa ter uma interessante. equipe de 40 pessoas que você Pra não ficar consegue padronizar os vetorizando. critérios e ficar vetorizando. Assim, é um processo. E daí quando o Tasso foi lá no Ministério, falou: bom, a gente precisa desse dado todo ano. Eu falei, você tá louco, né? Não tem como fazer todo ano. E daí ele fez a reunião com as principais universidades, ONGs, empresas que já monitoravam cada bioma do Brasil. Essa reunião foi em julho de 2015, para perguntar como que a gente faz esse mapa todo ano. O Ministério disse que não tem como fazer. Preciso desse dado para poder ver o quanto a gente está emitindo, para poder monitorar e ver as ações de emissão. Precisamos dar um jeito de fazer. Basicamente, todo mundo falou impossível. Não tem, você precisaria ter uma metodologia de classificação automática de uso e cobertura da terra para todos os biomas, que são muito diferentes, que tivesse uma capacidade gigantesca de processar tudo ao mesmo tempo, então precisaria ter uma capacidade de supercomputadores para processar, e a não ser que tivesse tudo isso, a gente não tem como fazer. Ele falou, bom, então nós temos aí o Google Earth Engine, que é um processamento de imagens em nuvens, que dá para a gente customizar a metodologia de classificação, eles processam tudo em nuvem, e daí falou, vamos tentar. E daí surgiu o MapBiomas em 2015. É interessante porque
sim, você coloca o mapa de biomas, na verdade, ele colocou o Brasil na rota do mundo, né? Que o mundo inteiro estava tentando fazer essa análise, emissão de efeitos estufas, e o Brasil está um pouco atrasado, né? Com uma metodologia mais arcaica. E o mapa de biomas veio suprir esse gap, né? Na verdade, Dá para não é dizer um que seria gap, isso? Alex, porque o mundo Hum. ainda está mais atrasado do que a gente tem hoje com o Map Biomas. Na Ô, verdade, a gente louco. está Aí, ó. tá inovando e até isso a gente vai conversar. O Map Biomas está sendo replicado para a Indonésia esse ano, mas já foi para todos os países da Bacia Amazônica, então Peru, Bolívia, Venezuela, todos a gente está fazendo transferência tecnológica para que eles façam isso. Ah, e para o Chaco aqui, Argentina, Paraguai, a gente tá, o Chaco, a Amazônia, Mata Atlântica Internacional e o Pampa Internacional. Então a gente está fazendo transferência tecnológica para ensinar eles a fazerem, porque uma grande diferença, o que o mundo tem é, por exemplo, o Global Forest Watch, que é um único centro, uma única universidade de Maryland, que faz um trabalho excelente, divulga os dados de desmatamento, mas é só de desmatamento, ele é praticamente forest loss. Eles testaram um pouco forest gain, mas é uma universidade que processa o mundo inteiro. E daí eles não têm nenhuma condição de conhecer as características regionais. Então, você pega o dado da Mata Atlântica, por exemplo, ele tem 80% do dado é errado, é falso positivo. Você tem o conceito de floresta, para eles inclui floresta plantada também, mas então vê lá desmatamento, vai ver uma colheita de uma floresta exótica, que daí não é desmatamento. Ou mudança de sazonalidade, época seca, época úmida, eles colocam com desmatamento. Então, a grande diferencial do Map Biomas foi criar e adaptar uma metodologia regionalizada para mapear todo o território brasileiro. E é isso Então que a eu acho gente. fantástico, porque o Map Biomas, quando você entra no site, inclusive o site é muito bem feito. Como que é o site? É mapbiomas. Mapbiomas é mapbiomas.org só. mapbiomas.org. E lá é interessante que é tudo dividido por espaço, né? Então, Cerrado, Mata Atlântica. Então, vocês dividiram mesmo por pedaços e estudaram, né? Estudam cada parte dos biomas, entendendo as suas características e as mudanças ali, as nuances de cada bioma, né? O site a Só gente para fez só de uma para maneira. Ah, claro. para perturbar mais um pouquinho, eu queria comentar desses pequenos. O Cerrado é muito diferente da Mata Atlântica, mas tem a parte de transição, digamos assim, né? Deve ter pequenos subbiomas entre que existem ali, que deve também complicar o processo de classificação. Se pudesse comentar rapidinho se Claro, existe isso, claro. como que faz. É. Bom, primeiro assim, o site a gente tentou fazer da maneira mais didática possível. O que a gente quer é exatamente que didática e transparente. A ideia é que o dado possa ser utilizado por todo tipo de usuário, e depois a gente comenta um pouquinho de quem está utilizando hoje. Mas basicamente, sim, o mapa da vegetação é produzido por bioma e cada bioma com uma instituição local que conhece, que já tinha experiência de mapeamento, experiência de campo. Então, o Pampa é pela Federal do Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica é SOS Mata Atlântica, junto com o Arquiplan, que já fazia. O Cerrado é pelo IPAM, que fica lá em Brasília, a Amazônia é pelo Amazon, Caatinga pela Estadual de Feira de Santana. Então, é quem já tinha experiência e mesmo dentro do bioma, a informação também é muito regionalizada. Então, na Mata Atlântica, por exemplo, a gente divide a Mata Atlântica em 30 regiões pelo tipo de floresta. Então, a gente tem floresta estacional decidual, floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila densa, porque o padrão de floresta é diferente em cada um deles. E daí a gente tem a floresta estacional decidual e semidecidual, que faz a divisa, por exemplo, com o cerrado, onde essas florestas, por exemplo, na época da seca, elas perdem as folhas. Então a gente consegue fazer uma classificação muito mais orientada à região que a gente está trabalhando. E o cerrado também. Todos trabalham por. A Caatinga trabalha por subbacia, o cerrado, se não me engano, também está por subbacia. Então, cada um escolhe a melhor forma de regionalizar a sua informação, regionalizar as amostras. Então,
amostras coletadas em mapas de referência, coletadas com experiência de campo. Então, você tem que ensinar para o classificador, e hoje o que é o diferencial? Assim, por que a gente consegue produzir um Map Biomas hoje e não conseguia no passado, né? Tem um primeiro que é capacidade de processamento. Né? Acho que é um primeiro ponto essencial. Nós não classificamos um retrato, a gente não classifica só uma imagem Landsat por ano. A gente pega todas as imagens do Landsat do ano, a gente aplica um filtro que remove todos os pixels contaminados por nuvem, por sombra de nuvem, e de todos os pixels válidos, a gente gera índices temporais. Então, eu sei o NDVI, por exemplo, é o índice de biomassa, eu sei como se comporta o NDVI de cada pixel ao longo do ano. Então, uma floresta ombrófila densa, ela está sempre estável lá com mais o NDVI, ele está sempre perto de 1, né? Ele varia de -1 até 1, ele vai estar sempre lá em 0,8, que ela está sempre estável. Uma savana, ela vai ter na época de chuva um 0,7, depois ela vai cair para 0,4 na época da seca. Então, a gente não classifica só um retrato, a gente classifica o comportamento de cada alvo. Né? A gente sabe, a agricultura, ela tem a época do plantio, que ela está com o solo exposto, daí tem o crescimento e depois tem a época da colheita. Então, tendo informação do comportamento de cada alvo, melhorou muito a classificação. E para isso teve que processar todas as imagens Landsat de 1985 até hoje. Então, ter esse arquivo histórico de graça disponível dentro do Google Earth Engine é o que possibilitou essa metodologia de aprendizagem de máquina, onde a gente dá as amostras, é uma classificação supervisionada, um classificador, que é o Random Forest que a gente utiliza, que é um classificador de aprendizagem de máquina, ele vai pegar essas amostras, aprende o comportamento de cada pixel em cada ano e ele gera essa classificação. Né? E daí depois disso tem uma série de filtros espaciais, filtros de pós-classificação que melhoram o mapa. Então, assim, o Map11 ele tem muitas inovações metodológicas, e por isso que eu falei, no mundo tem muito poucos projetos assim. E para um território tão grande quanto o Brasil, isso realmente ele é inovador, não é que ele está trazendo o Brasil para o nível dos outros, a gente está realmente à frente da maioria dos outros A gente países. pode dizer que o Brasil nessa parte está na vanguarda, então, do mapeamento territorial, assim, voltado para o bioma e o desmatamento, né? A gente sempre teve com o INPE. O INPE tem um papel também super importante. Toda a história do desenvolvimento do PRODES, depois a história do desenvolvimento do DETER, foram essenciais. E ainda são, né? Ainda são essenciais. Mas porque o ponto principal é assim, como que você vai gerir um território tão grande, né? E você precisa conhecer, você precisa mapear. A grande parte dos municípios ainda nem tinha o mapa do seu município pronto. Você tinha os prefeitos muitas vezes têm um mapa da área urbana do município. Exato. Agora a gente deu um mapa de 35 anos de história para todos os 5.500 municípios do Brasil. Qualquer município pode ir lá ver onde está se desenvolvendo a história dessa ocupação urbana, para onde está expandindo a agricultura, quais são os remanescentes florestais ou de vegetação nativa que ainda estão preservadas. Isso é um ganho assim, realmente excepcional para a gestão pública. E para o Brasil, né, que, como eu falei, a parte de emissões, que foi o cerne do projeto, nem é o principal. O MapBiomas hoje é utilizado para coisas tão importantes quanto, né, do que é o cálculo de emissões, que é análise de biodiversidade, gestão pública. A gente tem, só em 2020, mais de 150 artigos em revistas indexadas já citando o MapBiomas, que acho que a soma começou em 2016, né, o projeto, daí ele vai ganhando visibilidade, e então para apoio em gestão pública e ciência, realmente o MapBiomas faz um diferencial gigantesco. Incrível, incrível mesmo, Marcos. Eu confesso assim que eu fico muito orgulhoso, né, em poder ouvir isso, de saber que o Brasil ele realmente está dando exemplo
quando o assunto é sensoriamento remoto e a parte de desenvolvimento, porque porque assim, essa parte dos filtros, essa parte é, dos processamentos, foram todos vocês aqui que desenvolveram, né? Teve uma série de estudos para vocês chegarem nesses detalhes que hoje vocês trabalham, né? Sim, sim. Assim, a metodologia evoluiu demais com o tempo nesse processo. A gente tem, hoje, juntando universidades, a gente tem pelo menos umas 70 pessoas envolvidas no projeto. E tem alguns conceitos que realmente foram diferenciais. Primeiro, o trabalho em rede, né? A gente, desde o começo, já trabalhava. A gente tem reuniões semanais com as 70 pessoas participando e trocando informação. Trocando experiências, nós testamos aqui tal coisa, ficou boa, ou para o meu bioma não ficou bom, mas pode ficar boa para tal situação que é de tal bioma. Então, realmente trocando, cooperando junto. Então, isso já, e cada um num local do país. Né? A gente tem a equipe do Amazon está lá em Belém, a equipe do IPAN está em Brasília, Estadual de Feira de Santana está lá em Feira de Santana e uma parte em Salvador. Eu aqui em São Paulo, tem o pessoal de Floripa da Água Satélite, de Goiás do Lapig, assim, são realmente espalhados pelo Brasil. Segundo conceito que é essencial, tudo é público. Tudo que a gente produz é público e transparente, inclusive o código-fonte. Todos os códigos estão no GitHub. Então, se entrar lá GitHub Mapbiomas, os códigos que a gente utiliza para classificar são públicas. As imagens de Landsat, todos esses mosaicos de Landsat, filtrado com nuvem, a gente tem 101, para você ter uma ideia, cada mosaico anual Landsat nosso tem 104 bandas. O que são isso? A gente tem bandas que são índices de textura, bandas com a mediana da variação no período seco, a mediana do período úmido, a amplitude de variação no ano. Então e tudo isso é público, está disponível, tanto no Google Earth Engine como para download. Os mapas classificados estão todos disponíveis, você faz download do TIFF de todos os anos. Então, assim, tudo, a metodologia está documentada, tem um documento que a gente chama de ATBD. Nós produzimos para o Brasil, a gente fez um processo independente pelo LAPIG, que é de Goiás, a Federal de Goiás. São 85 mil pontos com amostras validadas de uso e ocupação do Brasil inteiro, que também são públicos, ele vai ser publicado o artigo agora, que é o que a gente usa para a acurácia do nosso mapeamento. Então, todo dado de acurácia, de qualidade, está também público no site, dizendo, olha, a confusão entre savana, ou entre floresta nativa e floresta plantada é de tantos por cento. Então, você sabe para cada classe que tipo de confusão que é esperada, para poder saber o quanto você pode confiar ou não para cada tipo de uso. Então, o fato é a transparência, acho que é um dos pontos marcantes que realmente é uma das revoluções do projeto. Realmente, estou de queijo caído aqui, porque realmente é um projeto muito robusto e que está nível de excelência máxima, né? E esse nível de acurácia que vocês medem, vocês vão a campo para validar mais ou menos isso? Só para deixar bem O algumas grande áreas. ponto que é o Mapbiomas, a gente produz mapas anuais de uso e cobertura de 85 até hoje. Então, para isso, a Uhum. gente está restrito ao Landsat, que tem resolução de 30 metros, que é o único satélite que meio que é essa máquina do tempo, né? Eles geram imagens sistematicamente desde o Landsat 4, o Landsat 5, desde 1985. Antes disso, tinha o Landsat com 80 metros de resolução, mas nem era tão sistemático. A partir de 85, realmente tem uma cobertura sistemática. E daí, campo não resolve, porque muito do nosso dado é pretérito. Né, e a gente não tem nem Ah, outras tá. referências. Então, para fazer essas análises, o processo foi treina uma equipe, acho que uma equipe de 30 intérpretes, cada ponto é inspecionado por 3 intérpretes diferentes. E daí o Uhum. intérprete fala, aqui é floresta de 85 até 2002, depois virou pasto até 2010 e virou agricultura depois de 2010. Daí um segundo intérprete vai olhar esse ponto sem saber nada, olha nas imagens, tem os 35 anos de imagenzinhas pequenas ali,
ele vai lá e vai dizer o que que é, e daí os pontos que não tiverem pelo menos duas interpretações iguais, passa para um outro intérprete sênior para fazer essa consolidação, né? Então, o básico é isso, assim, a forma de reduzir a confusão, como a gente não pode ir para campo para ver o passado, quer dizer, o campo ajuda muito agora, então tem equipes que foram para campo e tal, mas para o passado a gente precisa ter essa análise, é a própria Landsat que é o que está restrito ao nosso trabalho. Ah, sim. É um trabalho recente, né? 2015, não tem realmente como ir para campo e também seria um trabalho muito oneroso, né? Equipes É, irem para campo no Brasil todo também, né? Seria quase impossível. é, um dos trabalhos que nós estamos discutindo é sistematizar dados antigos. Cada bioma ajudar como que a gente poderia pegar esses levantamentos que já existem no passado e sistematizar num único banco de dados. Mas, sim, a gente tem questões de coordenadas, muitas vezes é isso, né? Você vai para campo, mas aonde você coleta a coordenada não é próximo. Os mesmos sensores, os satélites que a gente, desculpa, o GPS que a gente tinha no passado, né? A gente trabalhava com GPS navegação que tinha 30 metros de erro, né? Hoje o celular está com 3, 4 metros. Mudou também bastante É a verdade. tecnologia, a evolução é assustadora, né? Assim, a gente tem que acompanhar e transformar esse bando de dados em informações que sejam úteis. É verdade. Mas E aí tem aí é o desafio, né, que a cada ano aumenta, mas também, né, com esse desafio uma porta que se abre, porque como a cada ano vocês atualizam isso, vocês podem implementar coisas mais novas, né? Eu acho que é isso que vocês devam estar pensando mais para frente, né? o trabalho agora, o desafio vai ser produzir esse mapa do Brasil com o Sentinel-2, que tem 10 metros de resolução, mas produzir de uma forma que a gente não perca esse histórico que é com o Landsat, que é 30 metros. Então, durante um período, a gente provavelmente vai começar a lançar os dados dos dois. Então, a gente tem Landsat de 85 até 2019, é público, 35 anos de história. Vão lançar em 2020, né? Normalmente todo agosto a gente lança uma nova coleção. As coleções antigas ficam disponíveis para quem já citou em artigos, quem fez download e produziu artigos científicos, continua tendo a referência, mas sempre que você for usar, usem a última coleção, porque ela incorpora melhorias metodológicas, incorpora novas classes, novas informações, né? A gente tem o desafio, então, de ganhar a qualidade espacial com o Sentinel, ele também tem melhorias espectrais e de cobertura, né? A resolução temporal do Sentinel é cada 5 a 8 dias, enquanto o Landsat é 16 dias, né? Então, e desde 2016 a gente tem informações sistemáticas do Sentinel. Então agora a gente já tem uma história também de 16 a 20 que dá para produzir com o Sentinel. E daí é um monitoramento que para alguns biomas o ganho é excepcional, né? Para a Mata Atlântica, quanto a gente consegue ver de app de rio, que na Landsat com pixel de 30, uma app de 30 é um pixel. E daí você pode acabar perdendo, não consegue mapear. Então a Sentinel vai ter um ganho para um refinamento muito importante. Além disso, a gente tem as imagens da Planet, né, que a Noruega tem esse contrato que vai ficar disponível, são imagens com 4 metros de resolução. A resolução espectral dela é um pouco pior, ela só tem as 3 RGB e o NIR, que é o infravermelho próximo, mas eu normalmente falo, as imagens do Planetscope é um celular voador ali, né? O cara botou um celular numa caixinha de sapato e um binóculo ali, então são quase 200 microsatélites, então tem diferença entre eles, um mais novo, um mais antigo, então assim, é um outro desafio, mas de qualquer jeito são 4 metros de resolução espacial e vão estar de graça para todas as regiões tropicais pelos próximos anos. Mosaicos mensais, né? Então, sim, a gente tem muito desafio, tem muita chance muita oportunidade para melhorando, mas em termos de passado, a gente já está com uma base muito consolidada, porque é o que existia, existe o Landsat. Então a gente tem alguns aprimoramentos metodológicos que a gente ainda vai continuar fazendo, corrigindo alguns pontos de classificação que a gente sabe. Então, por exemplo, a gente mapeia como uma classe de agricultura até 2000 e de 2000 para frente a gente está diferenciando o que é soja, o que é cana e vai começar a diferenciar o que é algodão, achar as áreas, por exemplo, com a Embrapa Solo a gente tem trabalhado para diferenciar onde que tem
2 culturas no ano, então o cara planta soja, quando colhe depois ele planta o milho, ou a braquiária para o gado. Então, tudo isso são aprimoramentos que a gente consegue fazendo, alguns para o passado e alguns com a Sente no futuro vão permitir muito mais aprimoramentos. Muito interessante. Antes da gente ir para a parte técnica ali mesmo, né, da onde que a gente, como é que vocês, né, chegaram nisso? Acredito que o Marcos vai conseguir falar para a gente, né, pessoal que está ouvindo a gente aí, compartilhar, né, essas entrelinhas de todo esse trabalho primoroso que eles têm feito. Eu queria fazer 2 perguntas. Uma até eu e o Alex, antes da gravação, a gente estava batendo um papo sobre a disponibilidade desses dados, e você mesmo citou, né, que o site foi feito exatamente para isso, um site fácil, onde todos têm acesso, né, pessoas que não têm, né, tanta especialidade assim como sei lá, pessoas jovens que estão no ensino médio para fazer um trabalho, para fazer alguma coisa assim, geografia, história, né, até os profissionais realmente especialistas. Marcos, você já ouviu assim falar? Você pode falar para a gente se realmente esse site tem cumprido essa promessa mesmo? E você sabe se tem pessoas aí, né, de ensino médio, professores de ensino médio levando esse assunto para os alunos? A gente tem um projeto que a gente chama Mapiomas Escola, que é exatamente para produzir conteúdo para os professores, porque a gente viu que ele já estava sendo utilizado, porque o ponto assim, o uso do site está muito interativo, então você pode escolher o seu município e ver o dado histórico, e daí você vê o gráfico da evolução do uso do solo do seu município, pode escolher bacia hidrográfica, unidade de conservação, terra indígena, a gente tem a base do CAR ali, com os 5 milhões de propriedades que você pode ligar e ver como que está o uso privado no seu município. Então tudo isso assim, é bastante poderoso, a gente tentou fazer ele de uma forma bem interativa, pensando também principalmente um começo para jornalista, para que um jornalista pudesse ir lá consultar e ter os dados. Então você consegue baixar qualquer desses mapas depois como um JPEG, os gráficos você baixa em JPEG ou baixa o Excel do gráfico. Na parte de downloads você tem como fazer o download, e a gente incentiva muito que se utilize o Google Earth Engine. Para quem ainda não usa, e aí o pessoal mais técnico, tá? O pessoal mais técnico, o Google Earth Engine é gratuito, pode usar, você vai ter uma cota lá de espaço individual seu de 250 GB para subir seus dados, suas imagens. Ele ainda é via programação, provavelmente não vai mudar, não tem uma interface, você tem que programar com JavaScript ou com Python, mas quem vai trabalhar hoje com grandes volumes de dados não tem jeito de fugir de alguma linguagem de programação. E daí a gente tem a opção tanto de baixar os dados, o pessoal muitas vezes pergunta, mas dá para baixar o shape? Esse mapa de uso, o shape não aguenta. Você tentar converter o mapa do Brasil em shape, ele explode, vai dar erro de topologia. Então, basicamente o que a gente baixa é um TIFF classificado, onde tem um código lá, o 3 é floresta, 4 é savana, então tem uma tabelinha lá de códigos, e daí, se você corta para a sua região de interesse, no ArcGIS ou no QuantumGIS, você converte raster para polígono e trabalha com shape, é tranquilo. Né? Legal. Então, o pessoal mais técnico consegue trabalhar com esse TIFF, é um GeoTIFF classificado para todos os anos, e para o público mais geral, a gente tem tanto infográficos prontos para cada um dos biomas, a gente está produzindo esses infográficos, o mapinha no centro e os principais dados nas bordas, com os gráficos, né, mostrando o que acontece para o Brasil, para a Amazônia, para o Cerrado, e estamos produzindo isso por estado também. Incrível. Mas a gente tem parceria com a Associação de Municípios, que a gente quer que os municípios usem, e para esse público mais leigo, assim, para os professores, por exemplo, ensinarem os alunos a ir lá, busca o seu município, vê a história de ocupação do seu município, entende aonde você está inserido no mundo. Esse tipo de coisa é fantástico, assim, realmente é um potencial muito legal. Incrível, incrível mesmo. Acho que essa é muito legal, porque assim, eu dou aula, né, para uma faculdade aqui de Teodoro Sampaio, e a gente sente essa falta de... eles não têm, né,
talvez esse ímpeto, né, de buscar, ou às vezes não sabe, né, não tem informação. Então, um site igual esse, né, que tem uma interface amigável, que você tem os menus e que você consegue ver as layers, né, como se fosse um programa GIS ali, você tá mexendo ali, é muito legal, dá aquela vontade, né, do aluno ir pesquisar e estudar sobre a sua região. Acho fantástico. E para O quem ponto mais escolástico seria esse, né? A pessoa conseguir ver onde a sua paisagem está se alterando e ela consegue ver isso no mapa, talvez, né? Do ponto de vista de escola, isso eu acho que é o mais importante. O aluno fica muito mais interessado e envolvido com a disciplina quando ele vê a coisa acontecendo, né? e isso que você falou, John, sobre as layers, elas estão lá como camadas, então você pode adicionar as camadas de terras indígenas, unidade de conservação, tem várias camadas, e tem os mapas base, então ele entra com o mapa, a gente colocou agora um mapa em 3D para dar essa noção de relevo, então o mapa classificado ele está com uma transparência de 80%, embaixo está um relevo sombreado, para mostrar, né, que senão fica aquele verdão chapado da floresta, ou um laranja chapado da passagem, mas você vê que tem um relevo agora, ficou mais intuitivo, né, para esse pessoal. Para quem é de GIS, está acostumadão com o chapado do mapa temático, né, mas para Aham. quem... mas a gente tem as imagens de satélite também como pano de fundo, tanto as imagens em alta resolução do Google, quanto as imagens Landsat originais. Então, quando eu pego a imagem de 85, eu posso ver o mapa classificado e a imagem dele. E dou transparência no uso para confirmar como estava na imagem. E se eu vejo as transições, porque ele tem um menu específico de transições, que daí eu escolho 2 anos e ele vê o que mudou nesses 2 anos. E daí você consegue ver áreas de pasto ou áreas de floresta que viraram pasto, áreas de pasto que viraram agricultura e assim por diante. E daí ele coloca uma cortininha que você pode mover de um lado para o outro. À esquerda fica o ano mais antigo, à direita o ano novo, e você pode fazer isso no mapa classificado e na imagem de satélite também. Então é bem interativo que daí você olha como que está essa classificação, pode achar possíveis erros, mas para essa interação com quem está conhecendo o seu município, sua região, você consegue ver essa transição como um gráfico, aquele gráfico de Sankey que tem uma barra na esquerda com as classes de uso do primeiro ano, da direita do segundo, e quanto mudou de cada uso de um para o outro. Então, as coisas assim, tem muita coisa para poder navegar, para poder olhar os dados. E realmente é um desafio continuar à medida que bom, é o que sofreu todo o software de GIS, né? Quando a gente começava com o ArcInfra, aquele inferno, tudo com programação, daí começaram a lançar os menus do ArcInfo, quanto mais colocava de opção, virava aquele inferno para quem ia mexer. Daí lançaram o ArcView. O ArcView ficou lindo, né? Super fácil de usar. Daí o ArcView lançou a versão 2, aí a versão 3, foram incluindo mais funções. Aí, à medida que você vai incluindo mais funções, você começa a complicar o menu, chega um ponto que é aquilo lá. Hoje o ArcGIS, que era a evolução depois do 3, pulou para o 8 e virou ArcMap, e mesmo o próprio QuantumGIS. Você tem tanta função ali que o leigo se perde, né? Você pode fazer uma mesma operação por 3 caminhos diferentes. Então, o desafio do site é como a gente manter o site mais simples, que todos possam usar, mas também útil para quem é mais técnico. Então, a gente colocou um fórum dentro do site, onde a gente troca informações, os códigos do Google Earth Engine estão todos abertos também. A gente tem estimulado muito que o pessoal mais técnico não necessariamente se precisa fazer o download. Você pode usar o próprio Google para gerar estatísticas, gerar cruzamento de mapas. Então, mas para quem, obviamente, né, de novo, o melhor software é aquele que você sabe usar. Então, muita gente ainda faz download, converte para Shape e E vai fazer vai essas pra lá. estatísticas, seu mapa É isso temático mesmo. no QuantumGIS ou no ArcGIS. É isso mesmo. Muito legal mesmo. Incrível essa plataforma. É muito legal. Outra pergunta. Você falou, né, que tem um monte de gente trabalhando, vários profissionais em cada parte aí do nosso país. E como que faz, assim, se eu quero ajudar, se eu quero trabalhar, como é que eu faço para entrar nesse time? Aí você tem algumas formas assim, a gente está sempre
o rol de instituições parceiras está sempre crescendo, assim. Então, a gente tem iniciativas, por exemplo, Mapeou um Cenário, onde juntou com o pessoal da Universidade aqui de São Paulo, que trabalhava com cenário, então, para prever mudanças do uso do solo para 2025, 2035. Então, à medida que vão surgindo usuários, a gente tem trabalhado, então, institucionalmente, está sempre crescendo à medida que tem um parceiro, o Mapbiomas Água, a WWF, tinha interesse em ver como está a questão da água. Então a gente tem um mapa de água, mas eles queriam separar quanto dessa água é natural, quanto disso é antrópico. Então eles entraram nessa parceria para produzir um dado mais qualificado da água, do histórico de uso, né, dos 35 anos de água. Então a parceria institucional estão sempre surgindo novos parceiros. Um dos pontos principais que a gente tem tomado cuidado, assim, o Mapbiomas, a gente não tem como abarcar todas as aplicações possíveis com esses dados. Por isso é criar essa rede de parceiros que usem. A gente tem a Fiocruz que usou os dados para ver como alguns vírus são afetados por mudanças de uso e ocupação. A gente tem várias publicações sobre biodiversidade, análise de fragmentação, expansão de área urbana. Então, assim, realmente é uma infinidade de aplicações possíveis, uma infinidade de parceiros, mas a gente quer sempre estar perto desses parceiros para poder saber o que dá para melhorar, como que dá para continuar evoluindo o mapa, mas é isso, não precisa ter formalização nenhuma, o dado é público, pode ir lá usar à vontade. Em termos pessoais, assim, o Mapbiomas não é uma instituição, então não existe ninguém trabalhando full time para o Mapbiomas, é sempre das instituições parceiras tem uma equipe, então para se envolver teria realmente ver quem que é a instituição local da sua cidade, da sua região, e daí ver se como que tá, que experiência que tem, né? Então, mas daí seria via essas instituições locais que executam o projeto. Muito legal. Isso aí fica claro que essas várias instituições deixam o projeto muito mais homogêneo. Não é uma pessoa, não é uma instituição, sim várias que fazem esse trabalho por partes, porque o Brasil é gigantesco e dentro desse gigante Brasil tem um monte de biomas, um monte de coisa para estudar e acho que é isso que deixa o projeto muito mais bonito de ser compartilhado aqui, né, no nosso podcast. Agora é o seguinte, para os ouvintes que querem realmente entender o projeto Map Biomas, a gente vai perguntar para o Marcos sobre a metodologia e sobre esse ABTD, né? Documento base da teoria do algoritmo, que está explicado no site, mas enfim, como que é esse trabalho todo do Map Biomas? Como que vocês chegaram nisso? Porque esse podcast é de geotecnologia e tem muita gente aqui que quer saber, né? E quem sabe poder sugar um pouquinho dessa, dessa beleza aqui que a gente tem no Brasil, Marcos. Tá, vamos lá. Eu vou tentar dar uma geral de metodologia, a gente pode ir depois dando mais detalhes. Mas, de novo, só para relembrar, o ATBD ele tem um que é o geral e depois tem um para cada bioma e um para cada tema. Eu vou explicar um pouquinho esse processo. A primeira coisa, a gente tem hoje nas metodologias, a gente começou até a versão 2 do Map Biomas, era uma metodologia que a gente chamava de chave de decisão empírica. O que é isso? Eu tenho uma imagem Landsat, um mosaico da imagem Landsat, e vou pegar os vários índices. Eu tenho o índice de vegetação, que é o NDVI, e falo, o NDVI acima de tal valor, ele é floresta, abaixo disso não é floresta. Daí eu vou pegar um outro índice, o índice de urbanização, NDBI. Se ele tiver em tal valor, ele vai ser uma área construída. O NDWI, que vai pegar áreas úmidas. Então, a gente construía, com base no conhecimento, uma chave de decisão para ir tomando para construir, para fazer essa classificação. Isso funcionou muito bem até a coleção 2, só que quando você classifica vários anos, é um trabalho gigantesco você ajustar esse parâmetro para cada ano. Porque daí você tem um ano mais seco, um ano mais úmido, um ano seco o NDVI ficou abaixo, no ano mais úmido, e daí a gente viu que
na maioria dos biomas, principalmente que sofrem sazonalidade, né? Assim, a Amazônia é o que menos é afetado pela sazonalidade, é um bioma sempre muito úmido, apesar de, obviamente, você tem épocas secas ou anos secos e anos úmidos, mas nos outros biomas, nos anos secos, você tem a perda, muito mais perda de folha, muito mais solo no meio da vegetação, e daí variava muito esse índice. E na hora de tentar ajustar isso visualmente, você começou a ter dado que no ano mais seco aparecia muito mais desmatamento, no ano chuvoso aparecia muito mais recuperação, e daí para o dado de transição, que é o que a gente queria, não funcionava essa metodologia. Daí na coleção, a gente lançou uma coleção 2.3, onde mudou todo o processo subjetivo de que um usuário pode inserir uma subjetividade, e a gente trouxe para o começo, que é quando ele coleta a amostra. E daí ele coleta a amostra, só que a gente fez uma forma de vamos gerar o mesmo conjunto de amostras para classificar todos os anos. Porque senão você pode ter uma variação da classificação, que é porque num ano eu coletei mais amostras, no outro eu coleto mais amostras de floresta na outra região. Então eu tenho o mesmo conjunto de amostras. Como que a gente faz isso? Olha as imagens de 85, olha as imagens durante o ano e fala, aqui sempre foi floresta. Então aqui eu posso coletar desde 85 era floresta, continuou floresta, ótimo. Aqui é como ele vai ter que aprender o padrão de floresta, e daí um classificador por aprendizagem de máquina vai aprender esse padrão de comportamento da floresta em todos os anos no mesmo ponto. Né? Viu outro lá que era floresta, mas foi desmatado. Bom, então eu não coleto a amostra aqui. Né? Em alguns casos você pode coletar, mas tem várias exceções, mas basicamente é isso. É o mesmo conjunto de amostras que são estáveis na coordenada, mas elas variam em cada ano e o algoritmo aprende em cada ano. Ele vai falar, esses pontos aqui de floresta, é assim que a floresta se comporta em 2003, que é um ano chuvoso. Esses mesmos pontos em 2004, que foi um ano seco, a floresta se comporta de tal maneira. E daí, com esses pontos, ele classifica a imagem inteira. Então, a primeira inovação foi essa classificação com base em amostras estáveis por um algoritmo de aprendizagem de máquina. Isso faz com que a classificação seja não só replicável, mas ela seja sistematizada em todos os anos. Eu não tenho subjetividade na classificação. Então, a minha subjetividade esteve na coleta da amostra. Então, se eu coletei pouca amostra de floresta, o que pode acontecer é, em todos os anos, ele vai classificar menos floresta. Ou em todos os anos, ele vai classificar mais floresta. Erros sistemáticos são mais fáceis de corrigir do que erros aleatórios. Então, daí a gente começa a ver, em tal região está faltando floresta, em tal região está pegando muito café como floresta. E daí você começa a coletar as amostras que corrigem esses erros sistemáticos. Então, a cada versão a gente tem um ganho de qualidade, porque daí a gente vê dos usuários, o usuário está falando, olha, por exemplo, hoje grande parte dos citros ainda estão mapeados com floresta, porque a nossa metodologia ainda não está conseguindo diferenciar a citricultura, que é uma cultura arbórea, que é permanente, ela fica lá 5, 6 anos, até ter uma renovação, então ela ainda tem uma certa confusão com floresta. Daí a gente começa a desenvolver a metodologia para ir corrigindo e melhorando o mapa especificamente. Mas voltando para a ideia central, desculpa, eu estou aprofundando em alguns temas, mas... Fica à vontade, o programa é seu. O primeiro ponto é a criação do mosaico Landsat. Né? Como eu disse, a gente usa todas as imagens disponíveis do ano e gera um conjunto de índices, todos os índices de vegetação, todos os índices de composição de banda do Landsat que o pessoal vai ter, EVI2, SAV, NDVI, são índices de vegetação, NDBI, NDWI, índice de urbanização e índice de áreas úmidas. Daí tem um outro que é um Hall Cover, um que é cobertura de copa, outra altura de copa, são vários índices, né? Obviamente não é perfeito, porque são cálculos matemáticos, estão todos documentados lá, as fórmulas de todos eles, e eles variando ao longo do tempo. Então, quanto teve de amplitude no ano do NDVI? Quanto teve de... Então são 104 bandas, entra declividade, entra para quem trabalha, por exemplo, com uma classificação pixel a pixel, normalmente ele não tem informação de contexto, né? Só a informação espectral ali do pixel. Então a gente tem um índice de textura, que é feito com os pixels de vizinhança, e tem um índice que é a coordenada x e y. Então isso faz com que
as amostras tenham mais peso nas áreas mais próximas a ela. Então isso faz, por exemplo, quando eu coloco uma amostra de mangue, por exemplo, no litoral, ela vai ter muito pouco peso quando eu me afasto do litoral. Então são total das 104 índices, todos lá documentados, e daí a gente faz com que o algoritmo de aprendizagem de máquina, com base nessas amostras, diga quais deles foram mais importantes. Então, cada bioma usou de 20 a 30 índices desses grande cardápio de índices. Cada bioma fez análise. Para minha região, os mais importantes são esses. O próprio classificador Random Forest te diz isso. Antes tinha que fazer programas em Python, em R. Hoje, no Google Earth Engine, o Random Forest te diz, olha, pelo que eu vi, porque o Random Forest ele pega as suas amostras, separa 70% para treinar e 30% para validar internamente. E ele faz, por exemplo, 100 árvores. Ele vai pegar um conjunto aleatório dessas 70%. Então, isso é interessante, porque mesmo que você tenha algumas amostras com erro, como ele só usa uma parte em cada classificação e o resultado final sai pela votação, né, em 100 classificações, 70% das vezes ele diz que é floresta, 30% diz que é pasto. Então, é floresta. E daí a classificação ele faz randomicamente com um pedaço da amostra e randomicamente com quais desses índices ele vai usar para separar. Então ele pode começar separando por declividade, na outra árvore ele começa separando pela amplitude do NDVI, na outra ele começa separando pela desvio padrão do NDVI durante o ano. Então é isso que dá mais poder para ele aprender o comportamento de cada alvo. Só para dar um resumo, são 104 índices que vocês calculam das não sei quantas mil imagens, faz isso e aí usa isso, vocês usam machine learning para a máquina fazer esse estudo. Puxa vida, impressionante. Só um resumo mesmo, assim, só para só para a gente entender o que está acontecendo. Exatamente. Um volume de dados impensável para qualquer computador, assim. E isso foi impressionante que o Google deixa esse tipo de... A gente usa uma conta padrão do Google Earth Engine. Só uma não, que a gente cada um tem pelo menos 10 contas para colocar o processo em paralelo. Ainda consegue fazer em batch ainda, legal. Como você disse, são 250 GB por usuário, né? Mais ou menos. Então, isso tem um espaço a mais para vocês. O nosso projeto tem... Hoje a gente tem 200 tera de dados, se eu não me engano, num projeto. No Map1 Alerta, que a gente pode falar para frente, ele tá um espaço limitado, porque ele usa imagens de alta resolução da Planet. Mas o ponto principal é, a gente como faz isso em etapas, então a primeira etapa é criar um mosaico com esses 104 índices. Daí a gente salva isso como asset e a gente disponibiliza isso para o público. Esses mosaicos também são todos públicos, estão disponíveis com todos os 104 índices para quem quiser. Daí a gente tem esse conjunto de amostras de treinamento, que também vão estar disponíveis lá, mas a amostra de treinamento é regionalizada, assim, é o que a gente vai melhorando com o tempo. A partir do mosaico das amostras, ele gera essa classificação. Tá? É uma classificação preliminar. Marcos, eu estou super surpreso aqui porque, assim, é um trabalho gigantesco. Ele começou em 2015. Eu fico imaginando a parte organizacional de vocês, de como vocês conseguiram chegar a esse nível de vamos fazer esse procedimento, porque esse processo aqui deu bons resultados. Vocês reuniam... Como que vocês conseguiram chegar a esse nível de organização e de metodologia, né? A ideia do ATBD é documentar, por isso a gente chama de documento vivo, que é o modelo que o Modes utiliza para documentar essa melhoria histórica. Porque foi um processo de aprendizado, a gente tem vários integrantes que fizeram mestrados, doutorados. Eu, inclusive, acabei de depositar minha tese de doutorado, que começou em 2016, junto com o projeto. Nossa, que legal, parabéns. Quando a gente começou o projeto, eu vi que ia ter muita inovação e precisava fazer esse estudo junto de tudo que está sendo produzido no mundo, a gente precisava trazer para dentro do projeto. Então, mas eu sou uma das pessoas que fizeram doutorado e mestrado junto com o projeto. Mas basicamente é isso, Alex. A gente tem pelo menos uma reunião semanal, toda sexta-feira à tarde,
onde participam todos os membros. Tem um coordenador por bioma e um coordenador por tema, porque os biomas classificam principalmente as áreas naturais. E daí a gente tem temas que são específicos, que daí tem metodologias muito mais específicas. Então tem um tema que é pastagem, que o pessoal da Federal de Goiás, do LAPIG, já trabalhava há muito tempo. Tem um tema de agricultura, que é o pessoal da AgroSatélite, que fazia o CanaSat para o INPE, eles fazem o tema de agricultura e de floresta plantada. Tem o tema de infraestrutura urbana, que o Terras, de Belém, que faz esse mapa. E daí, uma vez que a gente tem todas essas classificações, a gente integra um mapa de uso no final. Basicamente, assim, obviamente é um pouco mais complexo, mas quem errou menos por erro a gente chama erro de comissão, né? Então, se eu disse que é floresta, eu tenho certeza que a floresta não estou mapeando coisas diferentes como floresta. Eu posso estar omitindo em alguns casos, mas eu não estou fazendo erros de inclusão falsos. Então, quem tem menos erro de inclusão fica por cima. Então, por exemplo, o mangue, eles estão, às vezes pode omitir, mas praticamente não inclui no mangue nada que não seja mangue. Então, eles ficam por cima da minha floresta, da floresta que o bioma classificou. A área urbana também está errando um pouco, fica por cima. Então, a gente, o tema do bioma, ele classifica basicamente o que é vegetação, separando floresta, savana, campos, áreas úmidas ou áreas alagadas, apicum, apicum e mangue está na zona costeira. Então, o restante joga lá como uma classe mosaicos de uso, mosaico antrópico, basicamente. Então, eu classifico o que é vegetação e deixo o resto como mosaico antrópico. E daí tem o pessoal de pasto que vai falar, o que está no mosaico eu jogo por cima. A agricultura, ele vem, joga por cima do mosaico, mas joga por cima da floresta também. Porque muitas vezes a citricultura está classificado como floresta. O que eles conseguiram já classificar vem por cima e fala, não, aqui na floresta. Né? Daí a gente tem esse processo de integração que daí sim tem um ganho de qualidade muito grande, porque como você tem o pessoal do bioma que conhece as vegetações e o pessoal dos temas transversais que conhece esses temas, integra. E eu não falei dos filtros, tem os filtros que são muito importantes. Filtro de pós-classificação. O que é isso? Tem um mapa que tem vários anos, muitas vezes sai com mais qualidade do que um único mapa. Por quê? Porque eu consigo ver a história do pixel nos 35 anos para poder reclassificar ele. Então eu tinha lá, ele vinha como floresta, 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 no ano entrou com pasto, depois voltou a ser floresta, floresta, floresta. Esse um ano é algum tipo de ruído. Ou pode ter tido uma queimada e ela recuperou, né? Ou provavelmente era um ruído no sensor, alguma coisa que bagunçou. E daí a gente aplica esses filtros que olham o comportamento histórico e corrigem. Então, se era floresta, 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 virou pasto, voltou a ser floresta, floresta, não vou ter um desmatamento e recuperação, vira tudo floresta. Né? Ou se era agricultura, agricultura, floresta, floresta, agricultura, agricultura. Provavelmente algum tipo de cultura que em 2 anos confundiu. Então daí a gente limpa e corrige. Isso dá uma ótima estabilizada para produzir dados realmente de transição, de perda e ganho. Né? Então, e daí tem vários tipos desses filtros. Tem o filtro de frequência, que a gente olha, ele está 10 anos como floresta, depois 5 como savana, depois volta a ser floresta. Não me interessa essas transições internas. Aí provavelmente foram 5 anos de seca, que perdeu um pouco de folha, perdeu um pouco o padrão florestal. Daí a gente estabiliza tudo como, nessas naturais, tudo como uma única, ou é tudo floresta ou tudo savana. Então são vários filtros de pós-classificação, todos estão documentados lá, que melhoram essa classificação. E daí a gente gera os dados de transição. O que mudou de um ano para o outro, gera tudo o que vocês veem no site, está tudo pré-calculado. Né? Então tem um processo grande são 2 semanas de processamento para gerar todas as estatísticas por município, por bacia, por estado, por bioma, por unidade de conservação, por terra indígena, por assentamentos, todos os dados que são públicos e por isso também é essencial transparência em todos os dados públicos. Porque daí a gente consegue pegar qualquer dado público, cruza bacias hidrográficas nível 1, nível 2 e coloca já todas as estatísticas prontas, mapas e estatísticas prontas dentro do site. Então é um processo pesado assim, para já deixar tudo
mastigado, pronto para ficar rápido para o usuário, né? Então, quando ele olha o mapa ali, ele está vendo um mapa que já está todo cacheado, né, para ficar o JPEGzinho pronto para o zoom dele, para ficar bem rápido. Então, o usuário não tem essa noção do quanto tem de dado de banco de dados. Tá todo o banco de dados é um GeoServer, a gente começou com o MapServer, também todos os softwares que a gente usa são todos softwares públicos também. Então, nosso servidor GeoServer, o publicador é um Leaflet, que faz publicação de dados geográficos na web, o banco de dados é um Postgres com PostGIS, então tudo que a gente usa também é tudo replicável, aberto. E os códigos, se você pegar o código do nosso site, está no GitHub. Então também mesmo o website está tudo aberto. Assim, esse é um dos pontos que a gente combinou com os doadores, né? Porque assim, o projeto ele é financiado por um pool de doadores, alguns nacionais, como o Instituto Arapiaú, que é ligado ao Boticário, mas muitos são doadores de fora, como o governo da Noruega, a Fundação Moore, e daí o básico do acordo é nós vamos desenvolver algo novo que seja totalmente replicável, transparente. Então, por isso todos os códigos abertos e está sendo replicado em outros países por isso. Assim, é uma tecnologia que a gente quer que se expanda, que aumente não só a parte de geoprocessamento, mas a capacidade de usar dados espaciais. Né? Exatamente. A vertente hoje é o que fala, né? A tecnologia do onde, né? Assim, hoje é muito difícil a gente não ver uma aplicação sem que você trabalhe com uma coordenada, sem que você não trabalhe com um mapa, com geolocalização, né? E é muito legal esse trabalho tanto de desenvolvimento aqui, de pesquisa e desenvolvimento, quanto de divulgação. E acho válido isso mesmo, é público, gente. O que vocês estão ouvindo aqui, vocês podem ir lá e pegar de graça, trabalhar, divulgar. Se você é professor, você pode trabalhar com seu aluno. Se você é pesquisador, tá lá para você trabalhar de graça, entendeu? Para você pegar de graça. É muito legal isso. Vale, realmente, tem que realmente falar mesmo, assim, com o peito cheio mesmo. É de graça e para um monte de um bando de cientista aí, cara, que está trabalhando e desenvolvendo essa aplicação. Muito legal. E aí você falou dos filtros. Então, assim, realmente, o que o produto final que tá disponível não é um simples, uma simples imagem que foi randomizada ou que foi classificada, não, né? Tem uma série de processos, uma série de filtros, uma série de cálculos, várias bandas, antes de você entregar o produto final, né? Assim, realmente é um mapa que está em sempre evolução. Então, se você pegar o mapa da coleção 1, era um mapa muito simples, era basicamente floresta, não floresta, água e urbana, era 4 classes. Hoje a gente está, vou chutar aqui, de 25 a 27 classes. A gente incluiu mineração, incluiu mangue, incluiu apicum, incluiu afloramentos rochosos. Então, a cada versão a gente vai tentando incluir novas classes, melhorar a metodologia, melhorar a coleta, melhorar os filtros. Então, é um mapa assim que está hoje muito bom, mas ainda, obviamente, tem como aprimorar, e por isso que eu falei da acurácia, ela fica lá transparente, mostrando que tipo de confusão ainda existe. Então, é uma metodologia realmente muito consolidada. A gente tem hoje muito artigo científico. Tem um ponto assim que é muito importante, que a gente também não tem, por isso que a importância do canal de vocês, de divulgação, porque a gente não tem como chegar nessa divulgação para todo tipo de público. Então, o primeiro público que a gente fez foi principalmente governo. Então, no segundo ano do projeto, a gente fez uma série de cursos para IBAMA, para Embrapa, para o IBGE, para todos eles mostrando como usar os dados, como usar o MapBiomas. Depois disso, a gente foi para o público científico. A gente tem um prêmio, a gente está na terceira versão, vai ser lançado semana que vem, Prêmio MapBiomas. Primeiro prêmio, a primeira versão era para quem está usando dados de infraestrutura, que nós publicamos também dados das estradas, dos reservatórios, das usinas hidrelétricas, aeroportos, gasodutos,
linhas de transmissão, está tudo público no site, com o uso do entorno. Então eu consigo ver, por exemplo, quando foi construída, tem as datas das estradas, quanto afetou o uso do entorno quando uma estrada foi construída ou quando uma hidrelétrica foi construída. E daí a gente lançou um primeiro prêmio que era para esses estudos que ligavam mudanças de uso relacionadas à infraestrutura. O segundo prêmio do Map Biomas, ele foi tema livre. Quem estiver usando dados, publicando artigos, usando dados para geração de informações sobre o uso, histórico de uso. O terceiro, e só para vocês terem uma ideia, o terceiro prêmio, ele tem uma categoria geral, que é para qualquer pesquisador, que tem um prêmio em dinheiro de R$15 mil para o primeiro colocado. O segundo é R$10 mil. Daí tem a categoria jovem, para estudantes da graduação, que daí o primeiro colocado é R$10 mil, o segundo acho que é R$5 mil, se eu não me engano. E tem uma outra categoria nova agora no terceiro, que é para gestão pública. Então quem estiver usando, prefeituras, estados, órgãos da federação, que estiverem usando para melhorar a gestão pública, é mais R$15 mil a pessoa. Livre, qualquer um pode se inscrever, obviamente não as pessoas ligadas ao projeto, mas tem um comitê depois que julga todos os artigos. A gente teve, no segundo prêmio foram mais de 100 artigos inscritos, e todos eles, é legal divulgar também o canal do Map Biomas no YouTube, porque todos os vencedores têm também, dá para ver lá vários tipos de uso. Então, como que o Map Biomas foi usado para, por exemplo, no Pantanal tem o projeto OnSafari, que monitora as onças. Eles, quando capturam, fazem exame de sangue nas onças e viram excesso de mercúrio nas onças da região norte do Pantanal e não tinha na região sul. E daí eles pegaram o mapa das bacias para ver onde que estava a mineração e os cultivos de soja, para saber exatamente da onde que estava vindo esse mercúrio, que se está na onça é porque a onça come peixe, que também é o que o pantaneiro come. Então, esse excesso de mercúrio está afetando provavelmente a população. Então, tem vários casos assim. A gente tem o caso de restauração da Mata Atlântica, ou áreas que a gente vê de restauração de floresta. Então, tem vários documentários, a gente tem investido bastante também, porque ele também é excepcional para as escolas, para professores, e todos os prêmios viram documentário também. Então você vai ver lá também no canal do YouTube do Map Biomas um documentário sobre cada um desses vencedores do prêmio. E o terceiro vai ser aberto agora em dezembro, as inscrições para o terceiro prêmio, que são esses valores que eu falei agora. Então, e eu estava falando exatamente isso, né? A gente começou incentivando gestores públicos, depois a gente começou a incentivar pesquisadores, agora a gente fez uma parceria gigantesca com o Ministério Público Federal, os estaduais, especialmente no Map Biomas Alerta, que depois eu posso falar um pouquinho para frente, e com os municípios. A gente tem agora com a Associação dos Municípios, para que os prefeitos comecem a utilizar para fazer gestão do município conhecendo seu território. Básico, que planejamento no Brasil nunca foi o forte, mas o dado está aí, né? Assim, é algo que tem que usar. Esse tá é o aí ponto. E foi já pensado sobre isso, né? Exatamente, esse é o ponto. E vocês ainda começaram com órgãos públicos e governo, né? Exatamente porque realmente nosso planejamento é meio deixa a desejar. Então, assim, gente, tem que usar, tá aí, né? Puxa vida, uma ferramenta tão rica dessa, com um monte de informação, com dados históricos. A gente realmente tem que divulgar. Poxa, tô orgulhosão aqui de. Só fazer um ponto que é importantíssimo, assim, esse é um dado produzido pela sociedade civil. É uma rede, como eu falei, assim, é uma rede que envolve ONGs, envolve universidades, envolve empresas privadas. E ele não substitui, nunca teve objetivo de substituir o dado oficial que é feito pelo governo. Então, é essencial que o INPE continue fazendo monitoramento. Os dados do INPE para desmatamento, deter, são projetos importantíssimos. Então, não pode fazer com que a sociedade civil substitua a responsabilidade do governo de produzir os dados, monitorar. Então, o IBGE lançou um dado de uso e ocupação, uma metodologia diferente, mas lançou recentemente, e eles têm que continuar fazendo. O governo tem a responsabilidade de produzir. Se
chegar nesse nível, né, de qualidade, pode ser que a gente não precise, a gente foque em outra coisa. Enquanto ainda tem essa lacuna, a gente, como sociedade civil, continua produzindo e vai continuar produzindo enquanto tiver interesse, enquanto tiver uso para ciência, para governos. Então, realmente, assim, o que o nosso projeto quer é, primeiro, capacitar, fazer as parcerias com o governo para que o governo continue usando e produza o dado e torne público e transparente. Então, cobrar que o governo faça, cobrar que o governo mantenha o dado com transparência, então, manter o PRODES, manter o DETER, expandir o monitoramento do INPE para os outros biomas, tudo isso é essencial que a gente faça enquanto sociedade. Tá? Então, só queria fazer essa ressalva, porque, sim, está aqui, o que nós queremos é que usem o máximo, mas a gente tem que estar sempre atento que o governo não só use, como o governo produza os dados também. É responsabilidade do governo ter esses dados para o Brasil. Outra coisa também é que, assim, conhecimento você nunca se descarta, né? Tudo que foi produzido até agora pelo INPE, você não vai descartar. Ele é público, ele é de todo mundo, todos nós. O que o Mapa Biomas está fazendo também é público. E, por exemplo, Newton, Einstein desbancou mais ou menos Newton, mas Newton tem que ser aprendido, né? É, essa é a ideia. Não pode deixar de financiar e ter essas coisas, né? O civil faz a É, parte dele e o governamental tem a parte dele. exato. Não, e é importante que o INPE também está inovando, o DETER, eles estão trabalhando com imagens de mais resolução, dados mais rápidos para apoiar a fiscalização. Então, a gente pega umas alertas, quando a gente qualifica cada desmatamento em alta resolução, que são os desmatamentos gerados pelo INPE, pelo DETER, e transforma já em laudos prontos para o Ministério Público, para os órgãos de fiscalização. Então a gente parte sempre disso, mas em nenhum momento essa iniciativa tem que substituir a responsabilidade do governo de produzir seus dados e dar transparência para os dados. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado que os dados produzidos pelo governo continuem sendo transparentes. Com certeza. E a gente gostaria muito de trazer esses profissionais que trabalham, né, no INPE, no IBGE. Até se você tiver algum contato para a gente, você pode passar para a gente que a gente faz o convite para eles. A casa é aberta aqui para a gente poder compartilhar esse conteúdo. Concordo com você. O governo não pode se eximir, né, dessa responsabilidade e dar realmente a devida atenção para as instituições públicas, para os cientistas, para os pesquisadores e para essas instituições aí, como o INPE, como o IBGE, que sempre fizeram um baita de um trabalho e a gente não pode descartar esses caras não. A gente depende desses cientistas aí para gerar conteúdo, gerar conhecimento para a gente. Perfeito. Comentando agora, você comentou, né, que o INPE tem seu projeto que é o DETER, né, que é desmatamento, e vocês, o MapBiomas, também está desenvolvendo novos ramos, novos braços de pesquisa ou de projeto, de produto que vocês estão gerando. Você pode só comentar rapidinho deles? Tá. O que é importante aqui? O MapBiomas, como um todo, ele trabalha muito com uso histórico, né? A gente está trabalhando com os mapas de 85 até hoje, 2019, mas nós estamos em 2020, a gente lançou o dado de 2019. A gente precisa terminar os anos do ano 2020 para ter as imagens de 2020, então a gente vai estar sempre com um ano de atraso. E quando você pensa na metodologia, a gente tem, por exemplo, quando vê um desmatamento, o nosso filtro temporal impede ruídos, então o desmatamento tem que se confirmar por 2 anos para ser mantido. E daí, então, o nosso último dado vai ser sempre o dado de menor qualidade, porque algum ruído de uma floresta que surgiu pode parecer como uma falsa regeneração, porque é um ruído, ou mesmo um desmatamento. E daí, pensando nisso, a gente entrou no tema de como a gente poderia melhorar a atuação dos sistemas de monitoramento e fiscalização. Basicamente, não falta no Brasil sistemas de monitoramento do desmatamento. A gente tem mais de 11 sistemas que monitoram ou pedaços do Brasil, então a gente tem o CIRAD do ISA, que monitora nas terras indígenas, a gente tem o DETER, que monitora a Amazônia e o Cerrado, a gente tem o GLAD, que é o Global Forest Watch, que monitora o Brasil inteiro. Tem várias iniciativas, mas aí o ponto básico, a gente fez uma reunião
tanto com o pessoal que monitora, então chamamos o pessoal do INPE, pessoal do IBAMA, né, os principais usuários do IBAMA, as secretarias estaduais, para como que a gente pode contribuir. E saíram 3 coisas principais. Primeiro, eles queriam aumentar a certeza sobre o desmatamento. Então hoje eles são gerados por exemplo, com MODIs com 100 metros ou com satélites brasileiros, CIBERS, tinha resolução de 80, o WFI deles, mas tem agora o óptico que eles chegam até 2 metros, né, para algumas áreas, mas o monitoramento é feito com imagens de 80 metros, ou com Landsat com imagens de 30 metros. Então eles queriam ter mais certeza sobre o desmatamento. Segundo, eles queriam ter o laudo pronto. Uma vez que vem um desmatamento, o IBAMA tem que pegar esse polígono, baixa a imagem antes, baixa uma imagem depois, gera um laudo que vai depois acompanhar a multa. Fala, como que a gente conseguiria ter esses laudos prontos? E o terceiro, tem tudo transparente, disponível, fácil de usar na web. E daí a gente lançou o MapBiomas Alerta, que daí a gente pode fazer um programa só sobre ele, porque tem muita coisa, mas basicamente o que ele faz é, a gente vê um indício de desmatamento, por exemplo, do DT. A gente compra as imagens de alta resolução da Planet, com 4 metros de resolução, olha a imagem, vantagem da Planet é que ele tem imagens diárias do mundo inteiro desde 2016. É um absurdo, é uma revolução de dado também que é um absurdo. Então, a gente compra a imagem e pode voltar no tempo para ver antes do desmatamento. Selecione uma imagem limpa, sem nuvem, como é a imagem todo dia, veja a melhor imagem antes do desmatamento sem nuvem, pega a imagem depois do desmatamento e a gente já faz todos os cruzamentos com o CAR, importantíssimo ter o cadastro ambiental rural, o cadastro de todas as propriedades, também transparentes e públicas, essencial esse projeto. Faz cruzamento com as áreas de APP, né, declaradas de APP, de reserva legal, conecta no Sinaflor, que é o sistema do IBAMA, para ver todas as autorizações de desmatamento, todas as áreas embargadas, já cruza isso, já produz um laudo para cada propriedade, para cada desmatamento, dizendo qual que é a propriedade que desmatou, se teve autorização, se não teve, se desmatou em terra indígena, se é um assentamento, se desmatou a área de reserva legal, produz tudo isso com mapinha de antes e depois em alta resolução, com o histórico, daí a gente pega o dado do MapBiomas e põe os últimos 10 anos para falar, tá vendo? Faz 10 anos que era floresta, o cara não tem como dizer que é a Mara de Bozil, porque tá 10 anos com floresta, há 20 anos com floresta, eu tenho todo o histórico do uso e já produz ela simplificado no modelo do embargo do IBAMA com a lista de coordenadas em geográfica ou UTM que o usuário escolher. Esses laudos estão prontos, públicos, tudo isso é público. Hoje a gente tem mais de 90 mil laudos MapBiomas, alerta.mapbiomas.org, tudo isso é público. E a gente tem parcerias gigantescas com estados, o Ministério Público. Basicamente vamos acabar com a sensação de impunidade do desmatamento no Brasil. Tá tudo explícito desde 2019, todos os monitoramentos de todo o território brasileiro estão com laudos prontos. E o que a gente está vendo agora é começar a mandar esses laudos quando não são autorizados pelo correio. Igual multa de carro, que passou antes, sempre o pessoal questionava, mas não, o guarda não foi com a minha cara, não sei o que. Agora tem a foto da sua placa e o radar com a velocidade. Então agora a gente tem a imagem de alta de antes da floresta, a imagem de alta depois do desmatamento, se ela foi autorizada ou não, para começar a mandar essas multas pelo correio. E se você reclamar, eu mando foto dos 20 anos atrás em que tinha floresta lá e você desmatou no seu CPF ou no seu CNPJ. Incrível, então, incrível. Isso dá uma segurança para o juiz, porque o grande problema é isso, sabe? O IBAMA, por exemplo, desses laudos que ele tinha, ele pegava os desmatamentos da Amazônia e produzia por volta de 1.000 laudos desses por ano. A gente tem hoje 92 mil laudos públicos, todos prontos no site do MapBiomas. E daí depois a gente pode fazer, realmente vale um programa só disso, porque você pode entrar, customizar, se a pessoa está ligada a uma instituição, o laudo já sai com o logotipo da instituição, já sai com o logotipo do Ministério Público, já sai com o logotipo do IBAMA, o cara pode só imprimir, baixar o laudo em um conjunto em PDF, assim,
estamos automatizando exatamente assim. A ideia é saibam que o Brasil inteiro está monitorado em alta resolução Exatamente. e o desmatamento ilegal vai ser punido. Tem um ponto que acho que é importante aí que desmatamento não prescreve. Já tem uma decisão do STF sobre esse ponto, porque você cometeu o crime, um desmatamento ilegal, obviamente, de desmatar ilegalmente, mas você continua cometendo o crime de impedir que a vegetação restaure. Então, mesmo que esse governo decida, ou isso genericamente, que um governo decida não atuar, desmontar a política pública, um próximo governo responsável pode vir e aplicar multa retroativa em Perfeito. todos os desmatamentos que foram feitos nesse período. Então, por isso que essa É, base é genial, porque quando você aplica uma multa desse tipo retroativo, tem uns promotores que queriam aplicar desde 90, quando tinha a lei de crimes ambientais. A gente falou, não, velho, não tem voltar 30 anos de multa retroativa que o cara que desmatou não tá nem vivo, vai chegar multa pro filho. Mas esses recentes, de 2019 para cá, você ainda tem todo o lucro obtido sobre essa área que foi desmatada ilegalmente entra no valor da Uhum. multa que você tem que pagar. Então, assim, é algo que a ideia é desentivar. É fazer com que as pessoas realmente É, não tenham motivo para fazer desmatamento ilegal. Então, sigam a lei, peçam autorização do desmatamento, porque senão, em algum momento, ou o Ministério Público, ou secretarias estaduais, ou IBAMA vai chegar nessa área. A conta vai chegar. É o que a é gente um banco espera, de assim, dados de que crimes ambientais. a gente está monitorando tudo, assim, a ideia do Mapeamos Alerta também a gente vai monitorar agora as áreas de restauração, porque em muitos casos desses você assina um termo de ajuste de conduta que você é obrigado a recuperar, ou tem muita área de recuperação, mesmo que o proprietário incentiva ou abre para plantio com parceria com ONGs, e a gente também quer monitorar essas áreas de restauração. Então, o ponto principal é que a gente vê nesses últimos 2 anos o aumento do desmatamento é triste, realmente está aumentando muito. Muita mensagem confusa do governo, toda essa questão, né, de acabar com a indústria da multa, que na verdade é um mito que foi criado, né, e daí com essa confusão de comunicação, os proprietários realmente saíram desmatando achando que vão ter anistia. Então a gente precisa mudar esse conceito e mostrar. Agora o nosso foco está sendo dar publicidade para todos esses desmatamentos e os que são legalizados, que têm lá autorização, estão lá. A lei permite vários tipos de desmatamento e vão ter lá sua autorização, vão estar marcados com verdinho ali. E para os que são ilegais, realmente a gente quer acabar com a sensação de impunidade. Perfeito. Exatamente. Não pode deixar, não. É isso mesmo, e esse é um ponto que a gente vai trazer aqui no podcast para falar sobre o MAP Biomas Alerta. Na verdade, esse primeiro podcast é exatamente, né, para a gente se conhecer aqui, né, Marcos, também, né? Uhum. Alex, mais alguma pergunta? Não, não. Só tô realmente de queixo caído porque é um projeto muito importante, de alta relevância. Ele com certeza está produzindo muitos cientistas, produzindo bastante conhecimento para o Brasil, gerando artigos. E eu tenho só eu acho que a biblioteca de PDF, de livro e de artigo que vocês têm é maior que a biblioteca de imagens, né? Porque é tanto conhecimento que fora do normal. Eu Parabéns, acho que parabéns. no site talvez ainda não tenha entrado, mas a gente está compilando todos os artigos que citam Mapiomas e colocando. A ideia é colocar também o link de referências ali, porque então esse ano já teve 150 e tem citações que são simples, né? Alguns artigos pega uma tese, por exemplo, e faz lá o mapa de macrolocalização do seu município, da bacia hidrográfica, usa o Mapiomas, põe alguns dados estatísticos e continua trabalhando, mas tem muito dado sendo produzido. A gente tem um artigo publicado na Nature sobre recuperação florestal feita com mapiomas. Tem artigos assim, de alta relevância em revistas de alto impacto que realmente trabalham com o dado mesmo, né? E a gente tem falado assim, mudou bastante. Na época que eu
que eu estava na faculdade, você tinha trabalho de graduação que era mapa de uso do solo da bacia tal, mapa de uso do solo do município tal. Agora, moçada, isso está tudo pronto. São 35 anos de uso do solo de todos os municípios, todas as bacias brasileiras. Então, a partir de agora, você tem um ponto de base que é entender o que causou essa mudança, que processo que está fazendo essa conversão de floresta para pasto, ou de floresta para soja, ou na Mata Atlântica, né, como a gente vê, muito da cana-de-açúcar expandiu sobre a área de pastagem, e daí você empurra pasto sobre floresta, ou recuperação de floresta. Agora realmente é produzir o conhecimento sobre uma base de dados que já existe. E isso é importantíssimo, né? Porque daí todo começo de projeto a gente sempre tinha, os primeiros 6 meses baixa a imagem Landsat, já referencia a imagem Landsat, classifica o uso, aquelas 6 meses corrigindo. Moçada, isso está pronto, agora é a partir daqui analisar a história e começar Perfeito. a produzir mais ciência em Já cima não disso. perder mais tempo com a introdução, né? E sim já partir para a parte de análise, para a parte do estudo daquilo lá, porque aquilo lá já está pronto, né? Então, assim, já tá lá, né? Para a gente poder trabalhar. Muito obrigado, Marcos. Estamos aqui há quase 1h30 conversando, né? O tempo passa, que a gente nem vê. É muito assunto que a gente cobriu aqui. Eu queria deixar aqui o nosso podcast aberto para o Map Biomas e para todos os projetos, subprojetos que vocês forem lançar, a gente ajudar na divulgação. Você pode vir aqui divulgar, ou você pode chamar alguém para divulgar. Assim, né, a gente já está conversando sobre outros podcasts. A gente quer realmente ser esse espaço de comunicação, de divulgação. Muito obrigado mais uma vez. E vamos deixar então, né, pro pessoal que está ouvindo os links aí, né, para o pessoal procurar, né, o site, o YouTube. E se tiver mais alguma rede social, pode compartilhar. Tá. A gente, bom, primeiro eu que agradeço, realmente, assim, esse trabalho de divulgação é excepcional. Parabéns pelo espaço. A gente tem esse ponto que realmente assim precisa que seja utilizado, e para isso precisa que as pessoas conheçam. E então a gente dá todo apoio aí para esse trabalho de vocês de divulgação. O Mapbiomas também, desde o ano, acho que faz 2 anos, a gente também tem investido bastante em produção de conteúdo para rede social, para ajudar na divulgação. Então tem Instagram do Mapbiomas, tem Facebook do Mapbiomas, a gente está sempre postando notícias lá, tem uma equipe mesmo de redes sociais. Tem o YouTube, que daí tem vários canais. Por exemplo, o lançamento desse ano, até por conta da Covid, a gente fez o lançamento dos dados com webinars, 2 semanais por 2 webinars, um para cada tema. Então, um webinar sobre o Pantanal, um webinar sobre Mata Atlântica, Amazônia, depois pastagem, agricultura, e tudo isso está disponível no canal do YouTube. Isso foi muito legal, e provavelmente a gente vai manter até mesmo pós-pandemia, porque daí a gente tem a participação excelente de pessoas que não podiam ir, né, fisicamente no evento, que normalmente a gente fazia em Brasília, que é mais central, né, para receber pessoal de várias cidades. Mas o site é mapbiomas.org, o site do Alertas é alerta.mapbiomas.org, no YouTube, Mapbiomas. Fiquem à vontade, sim, a gente volta aqui para continuar conversando, colocar novos dados, novas iniciativas. A gente está realmente sempre tentando inovar, juntar experiências. Aí é realmente um pool de pesquisadores que está tentando inovar e produzir algo que realmente seja útil para o país. Então, para a ciência do país e para a gestão do país. Acho que isso que é importante. Perfeito. Pessoal, esse aí foi o podcast sobre o Map Biomas, sobre o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Nosso muito obrigado. Segue a gente nas nossas redes sociais, né, pessoal? A gente tem a página no Facebook, Um Papo sobre Geotecnologia. A gente está no Instagram e no Twitter, né? @umpapogeo. E, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Valeu!